Fala, líder! Começando mais um Pode Liderar e hoje com muita alegria e muita felicidade também, porque essa semana eu lancei o meu livro, o Lidere-se, isso mesmo, Lidere-se, como governar a própria vida através de 6 perguntas poderosas. Ou seja, esse livro ele vai te ajudar a fazer escolhas, tomar decisão. Até porque eu tive pensando quando eu estava escrevendo ele, quando eu comecei essa ideia, na verdade, de escrever o Lidere-se, eu fiquei pensando o seguinte: quem na vida teve um curso ou participou de algum treinamento ou ao longo da nossa trajetória teve alguém que nos ensinasse a tomar decisões e fazer escolhas? E aí eu acabei entendendo que tomar decisões e fazer escolhas tem a ver com essas 6 perguntas que eu coloco aqui dentro desse livro. E essa semana foi o lançamento dele, já está sendo um super sucesso. Lançamos ele no evento aí que nós tivemos da Transformatória, junto com o Joel J, André Fernandes, Everson Barbosa. Inclusive, um grande abraço para você, meu amigo Everson Barbosa. Esse evento incrível que aconteceu agora, nessa semana que passou, e nós pudemos lá, de verdade, impactar muitas pessoas. E olha só, gente, vamos falar um pouco do que tem dentro desse livro e como que esse livro vai ajudar você a se desenvolver e, acima de tudo, liderar a própria vida. Porque a gente fala assim, eu quero liderar, eu quero conduzir pessoas. A gente tem tantos sonhos, não é verdade? Mas a gente deixa, às vezes, acaba não refletindo nesse aspecto. Se eu vou liderar outras pessoas, vou liderar minha família, meus filhos, na empresa, será que eu já lidero a minha própria vida? Como que eu lidero a minha vida? Como que eu tomo decisões? Como que eu faço escolhas? Até porque boa parte das nossas frustrações e o que a gente vive hoje, a vida que a gente talvez não esteja vivendo hoje, é fruto de uma decisão que nós tomamos no passado. E hoje nós colhemos os resultados dessas decisões. E aí você para se questionar. Onde foi que eu errei? Essas perguntas, elas me incomodaram durante muito tempo na minha vida. E a gente sempre se pergunta, né? Onde que eu errei? E aí eu entendi o seguinte, que na minha vida, todas as vezes que eu errei, era quando eu não tinha clareza das 6 perguntas que eu coloco aqui dentro desse livro. E às vezes que eu tive sucesso no que eu fiz, eu sabia exatamente a resposta para as 6 perguntas que estão dentro desse livro. E olha que interessante, eu entrevistei várias pessoas aqui, já no nosso podcast, no nosso Pode Liderar, e eu sempre fiz perguntas, sem que, obviamente, elas percebessem, em cima dessas 6 perguntas poderosas. E todos eles me responderam que quando eles tiveram sucesso naquilo que eles fizeram, eu consegui comprovar que estava baseado nessas 6 perguntas. E aí eu validei esse meu pensamento e essa minha filosofia, que se você tiver claro essas 6 perguntas, você diminui muito a sua margem de erro. E você deve estar se perguntando agora, mas quais são essas 6 perguntas, Davidson? Quais são essas perguntas que quando eu me faço, eu consigo diminuir minha margem de erro e me aproximar muito do acerto e daquilo que eu quero viver no meu futuro ou no meu presente? Mas uma coisa que eu quero que você tenha claro é que você precisa pensar em médio e longo prazo. Decisões imediatas te levam a resultados que são, às vezes, imediatos, mas não são aquilo que você gostaria de viver. Até porque o sucesso e os grandes resultados da vida, ele está em sucessivas coisas que você faz todos os dias e que essa somatória de pequenas coisas feitas diariamente te conduzem para o resultado
que você quer na sua vida. Eu falo dentro do livro também a diferença entre alegria e felicidade. Você já parou para pensar que tem momentos em que você está alegre, mas que de uma hora para outra você é tomado por uma profunda tristeza? Aí você fala, nossa, eu estava tão feliz e agora estou tão triste. Na verdade, você não estava feliz, você estava alegre. Alegria e felicidade são coisas completamente diferentes. Alegria são momentos que você tem, que a gente tem junto com algumas pessoas, alguém que conta uma piada, alguém que tem um momento agradável e você dá ali boas risadas, você se diverte com aquilo. Passou aquele momento de alegria, por isso eu falo que alegria são momentos, você cai na sua realidade, na sua rotina, nos seus hábitos de vida. E aí você confunde isso, alegria e felicidade. E aí quando você está triste, você está com esse sentimento que você não sabe explicar, tem a ver com propósito de vida. Tem a ver que, sabe aquela coisa assim que parece que você está perdido? Muitas pessoas eu tenho atendido, hoje eu faço mentoria com várias pessoas, atendo muita gente, e uma das queixas que eu recebo nos meus atendimentos é: Davidson, eu estou angustiado, eu estou perdido, eu não sei se eu estou no meu caminho certo, eu não sei se eu estou na rota certa. E essa incerteza causa essa angústia. A ansiedade que tem crescido muito, né? Todos os dias a gente vê esses índices crescendo absurdamente. A depressão, porque né, a depressão é foco no passado e a ansiedade é foco no futuro. As pessoas estão esquecendo de viver o presente e entendendo que é a somatória do que você faz no presente que vai levar a uma vida de felicidade, que vai te levar à prosperidade. Isso vai te deixar feliz, você fazendo pequenas coisas todos os dias que tem a ver com o seu futuro, porque você sabe e você está consciente que você está construindo algo. Vou exemplificar para você, para não ficar às vezes tão profundo e tão abstrato esse pensamento. Pensa que você está construindo uma casa, certo? Quando você vai construir uma casa, o que você precisa fazer primeiro? Você tem ela na sua mente, que é o teu sonho. Depois, o que você faz? Você coloca essa casa no papel, que é o teu projeto. Você desenha essa casa e você se certifica se é exatamente aquilo que estava na sua mente que você colocou no papel. A partir desse projeto, que você tem essa clareza, o que você faz? Você parte para a obra. Todos os dias você vai executando essa obra de pouquinho em pouquinho até que você materialize aquilo que está no papel, se torne real, né? Se torne uma obra pronta na sua frente. A gente faz isso para uma casa, a gente faz isso para vários outros projetos, mas a gente não faz isso para um projeto de vida. A gente não coloca no papel os sonhos que estão na nossa mente, a gente simplesmente vai dando passo a passo todos os dias, transformando atitudes buscando que com as atitudes que a gente vai conquistar o nosso sonho. Claro que as atitudes são importantes, mas você materializar e você conseguir colocar no papel os seus objetivos e para onde você está indo, vai fazer toda a diferença. E aí você consegue definir prazos, você consegue definir o teu projeto, a tua... Como é que a gente fala? O como você vai fazer os teus recursos, era isso que eu queria falar, com que recursos você vai fazer esse projeto. E aí você começa uma grande jornada. E o que te alegra? É ver que todo dia você avançou um pouco. Você não sonha, né, com uma casa e amanhã ela está pronta. E essa falta de clareza do imaginário para o concreto é que tem causado a frustração e a ansiedade nas pessoas. Então você precisa se posicionar, você precisa se encontrar no tempo. Você precisa parar de olhar para o passado e ficar olhando somente também para o futuro e se concentrar no presente, partindo de um plano, ok? Aí sim, entram as 6 perguntas que eu trago no livro, que eu trago aqui no Lidere-se, que é, repetindo para você, lidere-se, como governar a própria vida e fazer escolhas através de 6 perguntas poderosas. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta que eu trago no livro é a identidade.
quem eu sou, quem você é. Todas as vezes que nós temos a nossa identidade atacada, ou que a gente tem dúvida de quem nós somos, nós encontramos a primeira barreira para a realização dos nossos projetos de vida. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Que você precisa se conhecer. Sair um pouco dessa coisa agora que até mesmo modismo, autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas vamos trazer isso mais para o concreto, mas para a gente entender de verdade quem nós somos, como que eu faço para identificar os meus pontos cegos. Você sabia que a grande sacada da vida e a grande sacada da tua jornada, o que vai fazer você crescer, está exatamente no teu ponto cego, aquilo que você não enxerga em relação ao seu comportamento. Tem ferramentas, tem dicas sobre isso aqui dentro do livro, como enxergar os meus 25%, que é segundo estudos, mostram que a gente tem uma janela cega, que a gente não enxerga 25% do nosso comportamento. Normalmente, né, no tradicional, a gente só conhece 50% do nosso comportamento, de verdade, a gente só tem consciência desses 50%. Pessoas que treinam e que buscam um pouco mais esse ponto cego conseguem conhecer os outros 25% de como ela se comporta, tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Isso eu quero também que você se concentre e você entenda que a gente não tem somente pontos negativos, é que a gente, como ser humano, a gente acaba querendo olhar só os pontos negativos. O que eu faço de errado? E na verdade tem um monte de coisas boas que você faz que você não conhece. E a gente não tem clareza que o nosso propósito está em coisas que nós fazemos que nós não percebemos. E aí eu trouxe todos esses conceitos no livro porque eu acho injusto o ser humano, a gente, né, como pessoa, passar toda uma vida e não se conhecer de verdade. Imagina você morrer e você perder a chance de conhecer de verdade quem você é. Mas para isso a gente precisa estar aberto, a gente precisa querer ouvir, a gente precisa ter essa curiosidade. Então começa aí a primeira curiosidade que eu quero que você tenha sobre você mesmo é o seguinte: onde está esses 25%? O que esconde esses 25% de você que você não conhece em relação ao teu comportamento, que você poderia se desenvolver e aprender mais sobre isso? E imagina que o grande ouro está aí, porque o teu propósito se esconde naquilo que você não enxerga. Olha que coisa mágica. Quando você começa a entender isso e conhecer mais a sua maneira de agir, os seus dons, os seus talentos, você começa a perceber que você pode explorar mais o seu potencial, aquilo que você é muito bom. No nosso comportamento, a gente é dividido, e tem estudos, né, já que comprovam que nós temos 4 perfis de comportamento: o dominante, o relacional, o conforme e o analítico. Esses perfis de comportamento têm intensidades dentro desses perfis que mostram as nossas verdadeiras habilidades e os nossos verdadeiros dons e talentos. Quando você conhece essa parte da tua natureza, você entende que você pode usar isso com o máximo de força, porque é isso que vai te impulsionar para você ter as suas conquistas. Esses são os seus talentos naturais. O que é interessante quando você conhece o teu comportamento daquilo que você também não é bom? Não é para você se preocupar com isso, porque não tem certo e não tem errado. Todos nós, seres humanos, fomos constituídos para que a gente complementasse uns aos outros com as nossas habilidades. O que seria do mundo se tivesse só comunicadores? O que seria do mundo se tivesse somente executores? O que seria do mundo se tivesse apenas planejadores? E o que seria do mundo se tivessem apenas os analíticos? Então, não faz sentido ter um perfil só. Mas quando a gente entende que existem vários perfis e que a gente pode somar talentos, se unir com esses talentos, você descobre que você pode potencializar muito a sua realização de vida e seus propósitos, os seus objetivos. Uma vez que você entende isso, o que acontece? Você percebe também que, embora você seja uma pessoa extremamente potencializada na sua área de execução ou na sua área de comunicação, que eu vou dar aqui como exemplo, você percebe que isso também, os teus talentos trazem também sabotadores.
Por exemplo, uma pessoa que tem uma energia muito alta, num padrão de execução, que normalmente são vendedores, empreendedores, que têm um senso de urgência muito apurado, são pessoas que têm pouquíssima e baixíssima atenção com o analítico. Ou seja, são pessoas que não se atentam a detalhes. E isso é da natureza delas, né? O que essas pessoas precisam? Precisam se proteger tendo profissionais na equipe ou num grupo que ela tenha dentro da empresa, às vezes em casa mesmo, que ajude ela a olhar os detalhes. Então, se você tiver essa clareza do que também te sabota, não naquilo que você é bom, mas naquilo que pode te derrubar, você cria mecanismos de proteção para a sua vida, que você consegue evitar os tropeços que te levam exatamente a essa vida de frustração que você pode estar vivendo hoje. Então, o livro, aqui eu trago sobre esses perfis, tá? de dominância, de comunicação, explico sobre eles e mostro o que traz de potencial um e o que traz de sabotadores também outros. Tá? Uma vez que você descobre a sua identidade, quem você é, você tem segurança daquilo que você está fazendo. Você sabe exatamente o que pode te derrubar e você sabe exatamente o que pode te impulsionar. Você entendendo o teu comportamento, o que foi gerado, como você se tornou a pessoa que você é, isso te traz segurança sobre as suas ações e os seus projetos. E quando você tem segurança de quem você é e da tua identidade, isso te torna forte, porque qualquer pessoa que te acusar de qualquer coisa não vai mais te tirar da tua direção. Né? Tem até uma passagem bíblica que, se você for ver, veja que até mesmo o diabo ele é muito astuto quando ele aponta as deficiências de Jesus no deserto. Né? Diz lá na passagem bíblica que Jesus foi ao deserto e quando ele estava no deserto, o diabo apareceu diante dele e disse para ele: se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, muito sabiamente, respondeu para ele o quê? Disse: nem só de pão viverá o homem. De repente o diabo levou ele até um abismo e falou: se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui. E ordena que os anjos venham e te carreguem no colo e te socorra. Né? E aí ele responde também sabiamente dizendo, né, não tentarás o teu Deus. E aí ele leva ainda mais e fala: se você me seguir e se você me amar, eu te darei por herança, ou te darei o reino, né? Te darei todas essas cidades. Ou seja, o que ele fez a todo momento? Tentou atacar a identidade de Jesus. Se Jesus tivesse colocado qualquer dúvida ali, automaticamente abalaria, ele sabe que abalaria a confiança de Jesus ali, sobre quem ele era. E Jesus em nenhum momento teve dúvidas de quem ele era, de que ele era filho de Deus. Então, se você prestar atenção hoje, pode ver que todos os ataques que vêm contra as nossas vidas, contra a tua vida, vêm sempre atacando primeiro o que? A tua identidade, fazendo você duvidar de quem você é. Porque uma vez que você duvida de quem você é o primeiro passo para você desistir dos teus sonhos. Então, eu falo disso aqui no livro e já deixo esse insight para você também. Busque cada vez mais conhecer sobre você. Tá? Depois você precisa entender o quê? Então, a próxima pergunta é: onde eu estou? Em que momento da sua vida você está? Daí eu falo muito sobre a roda da vida e falo o que você tem dado foco ou o que você não tem dado foco que tem te trazido grande frustração. E alguns exercícios aqui a gente mostra em qual área da sua vida, é área social, é área profissional, é área familiar, é no sentimento, é área amorosa, é área financeira, é área espiritual. Você precisa identificar qual é a área que você precisa dar mais foco. Quando você identificar essa área que você precisa dar foco, você vai perceber que você, trabalhando essa área, você vai potencializar todas as outras áreas da sua vida. Você puxando e aumentando a energia nessa área que você não está dando foco e identificando isso, você vai conseguir o quê? Fazer com que a sua vida esteja num equilíbrio melhor. Por isso que a gente chama de roda da vida. E quando essa roda da vida, essas áreas que se correlacionam, elas estão equilibradas, significa que você está tendo uma vida mais saudável. Você está sendo uma pessoa mais feliz. Por quê? Você está conseguindo obter o equilíbrio nas principais áreas da sua vida.
Você vai falar assim para mim, é fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer. Por isso que eu decidi ajudar você a entender isso e conseguir equilibrar as áreas da sua vida. Até porque, eu falo também aqui dentro do livro que uma das coisas que me salvou e me tirou da UTI num dos dias mais difíceis para mim e para minha família foi estar em equilíbrio com as principais áreas da minha vida. Quando você entende onde você está nesse ponto, o que você está fazendo de errado, você começa a trabalhar essa área da sua vida. E aí, por uma decisão, você identificando onde você está, você faz a próxima pergunta, que é: para onde eu vou? Onde eu estou e para onde eu vou? Você precisa definir uma rota, um destino para isso. Então você identificou quem você é, você identificou onde você está, e a partir do momento que você identifica onde você está, você traça um ponto de destino. Então você tem o ponto de partida e agora você tem o seu destino. Qual é o projeto que você quer desenhar para a sua vida? O que você quer atingir? O que você quer alcançar? Qual é o teu propósito? E aí você decide o quê? Define o que é a rota. Você fala assim, então, ou melhor, você define o destino e a partir do momento que você define que você vai do ponto A para o ponto B, você agora vai planejar essa rota. Então, quando você define onde você quer chegar e para onde você vai, você consegue agora construir toda uma estratégia para melhorar ou para desenvolver um ponto da sua vida que você não está feliz com ele. Uma vez que você definiu para onde você vai, você precisa definir uma coisa muito importante que eu bato sempre nessa tecla para todas as pessoas: prazo. Quando você vai? Você precisa definir prazos para realizar os seus projetos de vida. Então, se você não definir prazo, quando você vai e toma uma atitude para começar, o tempo passa e você não realiza o que você está se propondo a realizar. Então, definir onde eu estou, para onde eu vou, agora você precisa decidir quando você vai. Como se fosse uma viagem, né, que você vai fazer. Você sai de Curitiba e vai para São Paulo. Você decidiu onde você está, para onde você vai. Agora, se você não decidir um prazo para isso e quando e uma data, você não vai nunca. Então, você precisa definir um prazo. Quando você define a data e você tem clareza sobre essa data, você decide o como você vai. Como você vai fazer para ir de Curitiba para São Paulo? Você vai de carro? Você vai de avião? Você vai de bicicleta? Você vai a pé? Você vai correndo? Parece uma coisa muito óbvia, mas aqui tem um ouro e uma chave que eu quero entregar para você. Presta atenção nisso. Quando você define como você vai, ou seja, o meio de locomoção, os recursos que você tem para levar você do ponto A para o ponto B, ou seja, tirar você de onde você está e levar você para onde você quer chegar, o como você vai é fundamental. Porque o como tem a ver com o tempo. Se você não tiver clareza de como você vai, o fator tempo ele vai fazer você desistir do teu sonho. Porque se vamos supor que eu decidi de Curitiba para São Paulo. Eu tomei uma decisão na minha mente. Decidi agora que é um dia X, 20 de dezembro. Ok, 20 de dezembro eu saio de Curitiba e vou para São Paulo. Eu vou definir se os recursos que eu tenho me permitem ir de bicicleta, de carro, de avião, a pé ou correndo. Quando eu defino o meio de locomoção, eu tenho um fator que a gente ignora porque não é tangível na maioria das vezes, ainda mais quando a gente fala sobre projetos de vida, o tempo. Quando eu tenho clareza desse tempo, eu não vou desistir, porque se eu for caminhando, é óbvio que vai demorar muito mais do que se eu for de carro. Mas eu sei que por uma decisão e como são os recursos que eu tenho naquele momento para me levar de onde eu estou para onde eu quero chegar, é o que eu tenho. O que é importante é que eu tenho uma direção e sei que aquele caminho é o caminho que eu tomei uma decisão de seguir. E que eu vou demorar talvez 30 dias para chegar, mas eu vou chegar. A certeza que você vai chegar onde você determina, ela tem a ver com o meio que você tomou a decisão, o teu meio de locomoção para você chegar no teu sonho, e tem a ver com os recursos que você tem.
Isso vai fazer com que você chegue. Então, uma pessoa que decide chegar a São Paulo, imagina que você decidiu, como eu decidi, escrever um livro. Talvez para você demore um pouco mais do que demorou para mim. Talvez para você demore 5 anos. Talvez demore 10 anos. Mas você vai fazer. Você vai conseguir concluir. Porque você vai fazer e você vai buscar os recursos que você pode no seu dia a dia para fazer isso. Então, tenham essa clareza, tá? Anota aí. Fator de tempo tem a ver com o meio de locomoção e tem a ver com os recursos que eu vou utilizar para realizar meu sonho, que é onde eu quero chegar. E depois, um outro fator bem importante é com quem eu vou. Se você tem um grande projeto, significa que você quer ir para um lugar que você ainda não foi, mas que você vai chegar. E aqui eu vejo a importância de você escolher mentores para que te acompanhem, pessoas que te orientem na sua caminhada e no seu caminho, para que você chegue onde você se propôs a chegar. As pessoas que já fizeram... E como que você faz para escolher um mentor? Você precisa escolher pessoas que já fizeram o caminho que você está querendo fazer. Ou pessoas que já têm uma experiência naquela caminhada. A gente precisa ter a clareza de parar de pedir opinião e começar a pedir conselhos. Opinião não tem certo e não tem errado. Opinião qualquer pessoa pode dar. E a gente tem pedido opinião. Entenda que você tem ido às vezes para a mesa do bar, tem ido para um jantar, tem se reunido num café, com pessoas às vezes que não têm a experiência e não fez o caminho que você quer fazer. E aí essa pessoa não pode te ajudar, ela pode apenas te dar uma opinião. Conselho vem de pessoas que possuem experiência. E por isso é importante você saber escolher as pessoas para quem você vai pedir conselhos. Ou você também ter clareza quando você está pedindo conselho e opinião. Opinião não tem certo, não tem errado. O que a pessoa disser para você, tanto faz. E às vezes a gente vai atrás de opinião que é para a gente confortar o nosso ego. Você quer ouvir, aí você vai. Olha só que interessante. Se você quer sair de um ponto onde você está para um ponto onde você não chegou, que você ainda não conquistou, a probabilidade de você estar convivendo com pessoas que vivem o mesmo plano e os mesmos sonhos naquele momento com você é gigante. Você ainda não está convivendo com aquelas pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Essas pessoas já estão num outro nível. As pessoas que estão no nível atual com você hoje é o ponto onde você chegou. Você veio lá de trás e chegou no ponto que você está hoje. Mas se você quiser alcançar um ponto acima do que você está hoje, nem sempre serão as pessoas que estão com você nesse mesmo ponto atual. Porque as pessoas que estão aqui, elas estão vivendo outras coisas já. Já estão vivendo aquilo que você gostaria de viver. Então essas pessoas que estão no mesmo plano que você, elas ainda não têm a visão de onde você vai chegar. Logo, elas não conseguem te dar um conselho, embora elas tenham uma boa vontade, elas tenham uma vontade, torçam pelo seu sucesso, torçam pelas suas conquistas, mas o que elas vão poder emitir para você é apenas uma opinião. E por falta dessa clareza, muita gente tem pedido mais opinião do que conselhos. Quando você entender isso, você vai começar a viver uma plenitude de felicidade muito diferente do que você tem vivido hoje. Então entenda que o conselho que você precisa não está no grupo que você talvez esteja vivendo hoje. Avalie as pessoas. Pergunte. Se você tem um propósito e tem um plano de chegar em algo realmente especial, que é algo que vai te trazer uma alegria e uma felicidade, melhor dizendo, você precisa falar com pessoas que já fizeram esse caminho. Então, quando eu escrevi esse livro, eu falei com pessoas que já tinham escrito livros. Adiantava eu me aconselhar com pessoas que ainda não escreveram livro? O máximo que elas poderiam me dar era uma opinião. Agora, como eu me aconselhei com pessoas que já escreveram livros, o que aconteceu? Eu acelerei o meu processo. Eu acelerei a realização do meu sonho. Percebe? Então, tenham essa clareza. Tenham essa percepção de vida. Quer falar sobre relacionamentos felizes? Você precisa conversar com pessoas que vivem relacionamentos de verdade felizes. Essas pessoas vão te aconselhar. Você quer viver, quer ser um bom pai, quer ser um bom marido, quer ser uma boa esposa, você precisa conversar com pessoas que já vivem
dessa maneira. Essas pessoas vão conseguir te aconselhar. Pessoas que estão numa vida às vezes igual à sua ou pior que a sua, elas vão no máximo te dar uma opinião. Ou se elas soubessem, elas já teriam feito também para elas. Quem é que não gostaria de viver um relacionamento feliz? Me diga quem é a pessoa que não gostaria de ser um bom pai. Me diz uma pessoa que não gostaria de ser um bom marido, uma boa esposa. Todos nós queremos ser bons nos relacionamentos que nós temos, um bom profissional. Mas se você pergunta para pessoas que ainda não vivem essa plenitude, a chance de você ser conduzido por um caminho completamente equivocado é muito grande. Então, definam as pessoas que estarão com você na sua jornada e na sua caminhada. Às vezes a gente vai sair de uma posição que a gente está hoje e vai para uma posição... E a gente quer alcançar nessa posição de pessoas que já estão no nível acima da gente, e essas pessoas elas não vão olhar para baixo, porque elas estão buscando o próximo nível, não é por egoísmo. Você já não olha mais para trás, para onde você saiu, no nível onde você está hoje. Você não olha mais para trás dizendo assim, olha, eu vou voltar lá para pegar uma pessoa que quer um conselho. Você está buscando já o teu próximo nível e você está querendo subir, você está querendo avançar nos teus projetos. As pessoas que estão logo acima de você também nos projetos delas, elas também estão querendo avançar. Então elas estão olhando para o próximo nível. Você precisa esticar a mão e pedir ajuda. Você precisa dar um jeito de estar no próximo nível. E às vezes é pagando, às vezes é você participando de outros ambientes e é você investindo nisso. Quando eu falo de pagar, eu falo de investir. Lembre-se que quando você conseguir acessar esse nível de pessoas que já estão vivendo aquilo que você ainda não está vivendo, que você gostaria de viver, você vai ter que se inserir nesse meio social. E para se inserir nesse meio social, você vai ter que investir, ou servindo essas pessoas, ou pagando para estar nesses cursos, nas mentorias, está pagando para estar participando dessa forma de pensar. E o nosso crescimento não está naquilo que os outros falam, está na maneira em que os outros pensam. Às vezes a gente vai atrás de um mentor e fica escutando só o que ele fala. E um ouro que eu vou entregar para você também aqui é, para de ficar prestando atenção e só anotando aquilo que é dito. Começa a prestar atenção nas atitudes, nos hábitos, como as pessoas pensam. Os hábitos de pensamento é que geram atitudes e que geram realização. Não são só os hábitos de fazer. Então, se você entender como as pessoas pensam, você vai treinar a maneira de pensar. E quando você treina a maneira de pensar, você vai conseguir mudar as suas atitudes. Por quê? Já falei isso em outros podcasts aqui. O que muda o nosso hábito são atitudes, mas atitudes são geradas por pensamentos. Então, pensamentos geram emoções, emoções geram atitudes e atitudes geram hábitos. E se você não está satisfeito com o hábito que você, ou com o que você está vivendo, é porque suas atitudes construíram os hábitos que você tem hoje. Quer mudar o seu hábito? Muda teus pensamentos. Quer construir um futuro para você que seja melhor do que você está vivendo hoje? Você precisa mudar os teus hábitos. Tudo aquilo que você construiu está fundamentado nos teus hábitos. Tá? E os hábitos são gerados nas emoções que são geradas no pensamento, fazendo o caminho inverso. Então, entenda isso. Tá? O que eu quero para você aqui, embora às vezes eu acabe aprofundando de uma maneira muito técnica para explicar para você o fundamento das coisas e não simplesmente o que eu acho, mas como é de fato que as coisas acontecem, para você poder começar a estudar, começar a investir, mas isso eu acredito muito que você vai conseguir atingir a felicidade que você tem buscado. Tá? Bom, falando sobre tempo e prosperidade, que são 4 pilares também que eu falo e que eu entrego como um bônus dentro do livro. Se você quiser saber, obviamente, mais detalhado isso, você vai ter que adquirir o livro, vai ter que ler, vai ter que estudar. Às vezes a gente quer o livro digital, eu gosto muito do livro físico, porque a gente consegue rabiscar, faz anotação, né? A gente circula, a gente volta. E leiam livros, não porque você termina como uma maratona. Li 30 livros no ano, li 20 livros no ano. Não se trata de quanto você lê, mas do quanto você põe em prática aquilo que você absorve de conhecimento. Tem pessoas que já estão obesas de tanto conhecimento, mas não conseguem colocar em prática. E cada conhecimento que ela adquirir a mais,
é mais um sentimento de angústia que gera nela, porque é mais um conhecimento que ela não consegue transformar em atitude. Então, assim, já fiz o livro também. Um livro bem tranquilo para você ler. Tem 88 páginas esse livro. É um livro que está gostoso de você ler. Ele está com... Tem figura, né? Quem gosta de figurinha tem figura, tem frases, tem bastante coisa legal para que seja uma leitura agradável e você possa também aí, ter uma compreensão para onde você pode projetar a sua vida. Falando dos 4 pilares que eu levo também nas palestras, são 4 pilares fundamentais que, se você começar a dar foco, você vai conseguir dar um rumo para a sua vida e você vai começar a construir coisas que você nem mesmo imaginava que você seria capaz. 4 pilares fundamentais que eu quero que você tenha em mente, que vai conduzir você principalmente à prosperidade financeira, né? Que hoje a gente busca muita prosperidade financeira porque a gente precisa do dinheiro, né, para realizar os projetos. A gente não faz nada sem dinheiro. Dinheiro é bom, é muito bom, mas a gente precisa entender esse caminho para chegar na prosperidade financeira. O primeiro passo que a gente precisa dar para chegar na prosperidade financeira, qual é? Primeira coisa, você precisa se conectar com Deus. Você precisa ter essa conexão no mundo espiritual. Por quê? O único que conhece o nosso futuro é quem? É Deus. Se o único que conhece o nosso futuro é Deus, não faz sentido eu não estar conectado com quem conhece o meu futuro. Se eu sei que o único que conhece o futuro é Deus e ele tem um plano para todo ser que foi criado, tanto é que você pode olhar para mim, pode olhar para outras pessoas que estão à sua volta, e no meio de tantos milhares, trilhões de pessoas, não tem nenhuma pessoa igual a outra. Não faz sentido a gente achar que a gente não tem um propósito, a gente não tem um plano. Então, só que nós somos construídos para cumprir um plano, cumprir um propósito. Se existe um caminho, existe um propósito, existe algo que já foi construído para nós e que já é conhecido, o que a gente faz? A gente se conecta com Deus e quando a gente ora, a gente consulta aquele que já viu o futuro. Então, o que é uma oração? Oração é consultar a Deus e conversar com Ele de uma forma muito íntima, porque Ele já viu o seu futuro. Então, toda oração é consultar a Deus e consultar o seu futuro. Quando você entende isso e você começa a entender os princípios, você começa a viver uma vida debaixo de princípios que fazem bem para nós, fazem bem para o próximo também, você começa a controlar suas emoções e as suas decisões. O que afeta a nossa emoção? Pode ver que hoje a emoção ela é afetada por uma decisão ou por uma escolha que a gente fez, que a gente foi impulsivo, a gente foi emocional, a gente não avaliou aquele cenário que a gente estava e a gente fez uma escolha. Essa escolha errada nos gerou o quê? Frustração. Essa frustração nos gerou problemas emocionais na nossa vida. As disfunções emocionais que a gente tem, que tira o nosso sono, que tira a nossa paz, que nos traz todos os sentimentos que, né, as escolhas erradas nos trazem, o que faz com a gente? Faz com que a gente desenvolva problemas de saúde, problemas físicos. E é comprovado, já pela psicologia e por vários estudos, que mais de 90% das disfunções que nós temos no nosso organismo é provocado por uma disfunção emocional. Ou seja, a gente somatiza as emoções. Quando eu somatizo as emoções, eu tenho problemas físicos, eu tenho problemas de saúde. Então, ou seja, a falta de conexão e de entender, de trazer paz e agir debaixo de princípios me faz tomar decisões erradas e fazer escolhas erradas. Fazendo escolhas erradas, as minhas emoções são afetadas. As minhas emoções sendo afetadas, eu tenho o meu físico afetado. Uma vez que eu tenho o meu físico afetado, eu estou desequilibrado. E se eu estou desequilibrado, eu não consigo também dar atenção para a minha família, porque eu estou focado, estou instável. Então, ou seja, gera problemas também dentro da sua casa. Ou seja, o teu desequilíbrio gera todo um problema familiar, te tirando o foco da família.
E aí você fala o seguinte, mas aí, David, isso aqui eu estou muito focado no dinheiro, eu estou ganhando dinheiro. Parabéns, que bom que você está ganhando dinheiro, porém, entenda que essas 4 áreas da vida, você precisa do quê? Você precisa de tempo para você investir nelas. Você precisa de tempo para se conectar com Deus, tempo para cuidar da tua saúde emocional, da tua saúde física e tempo para a família. Você transforma tempo em dinheiro, correto? Para você ganhar dinheiro, você precisa dedicar o seu tempo de vida a um trabalho. Quando você está dedicando o teu tempo de vida a um trabalho, você está sacando tempo para transformar em dinheiro dos principais pilares da sua vida, que são esses 4 principais pilares. Daquele que você mais, presta atenção nisso, daquele que você mais tirar tempo para transformar em dinheiro, no final da sua vida, quando você estiver nos seus últimos dias de vida, ou ali já para fechar a conta, passar a régua, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que devolver o dinheiro para onde você tirou tempo. E aí eu quero saber se essa conta vai fechar para você. O que acontece? Quando você foca nessas áreas, você fala, mas como eu faço então, Davidson? Como que eu faço então para ganhar dinheiro? Quando você prioriza esses 4 pilares da tua vida, automaticamente entra uma providência divina sobre a nossa vida para te providenciar um trabalho que tem a ver com o seu propósito de vida. Porque Deus sabe que, através de um trabalho, você vai precisar de muito dinheiro para manter todas essas áreas da sua vida em equilíbrio. Você precisa trabalhar com projetos sociais, você precisa dar conforto para sua família, você precisa de dinheiro para cuidar do seu emocional, você precisa de dinheiro para cuidar da sua saúde física. Então, automaticamente, você vai ter um trabalho que vai te gerar riqueza para voltar, para você patrocinar tudo aquilo que te gera prosperidade, felicidade e saúde, para que você viva mais. E viva mais em abundância. Você viva realmente uma vida de plenitude. Muitas pessoas, ao final de suas vidas, e já foi feito várias pesquisas, inclusive em um dos livros do Roberto Chiniachik, que já foi um médico, né, que ele é médico, mas trabalhou durante muito tempo na área de oncologia, ele dizia que ao final de suas vidas, os pacientes não se lembram daquilo que eles têm, não se lembram dos bens que eles têm, eles só se lembram das pessoas que eles mais amam, que eles gostariam de mais tempo para ficar com as pessoas que eles mais amam. Ou de fazer coisas e visitar lugares que eles não conseguiram visitar porque estavam muito ocupados em ganhar dinheiro. E eu digo isso para vocês também porque eu já estive diante da morte. E uma das coisas que eu mais queria não era o meu carro, não era a minha casa, era estar um pouco mais de tempo com a minha família, era estar um pouco mais de tempo com a minha esposa, fazer a viagem que a gente ainda não tinha feito, estar um pouco mais de tempo com os meus filhos, ver os meus filhos crescerem, ver a minha neta nascer, curtir a minha neta, estar com eles. Então, percebe que no final, quando fechar essa conta e passar a régua, o que você mais vai sentir falta vai ser de coisas que você não consegue mais voltar atrás. Se a gente já sabe disso, por que a gente não começa pelo fim? Se você já sabe o final da história, por que você não começa pelo final da história? Isso é sabedoria. Isso é você entender. Sabedoria é você entender que o seu tempo não é eterno, que o tempo ele é escasso, que o tempo ele vai acabar. Quando você entende que o jogo da vida é contra o tempo, você para de perder ou de desperdiçar esse tempo com coisas que não vão te levar a cumprir o seu propósito, o seu plano de vida. E você passa a dar foco naquilo que é importante. Por isso que, quando você olhar dentro do livro, identificar dentro da roda da vida, quais são as áreas da sua vida que você precisa dar foco, você vai ver que aquele ali passa a ser o seu projeto de vida. E não tem nada mais importante que você focar essas áreas, que vai te trazer plenitude. E aí tem um plano para isso. E aí você, uma vez que traçou esse plano, você vai conseguir cumprir o teu chamado. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui. O nosso Pode Liderar. Falei bastante sobre o livro. Tem mais coisas bem legais aqui dentro, sobre exemplos, sobre como você pode fazer para se desenvolver, para liderar a tua vida. E aí eu tenho certeza que a gente vai construir junto um futuro brilhante. Ele já existe,
Basta a gente botar a mão na massa, construir isso juntos. Contem comigo, no mínimo para sempre, enquanto eu puder. Eu estou aqui para ajudar vocês a construir a sua história de vida, porque você é único e você precisa deixar o seu legado. Beleza, galera? Um forte abraço, um beijo no coração. Tá aqui embaixo, tá? O link para você que quer adquirir o livro Lidere-se, Lidere Sua Vida e faça escolhas através de 6 perguntas poderosas. Valeu? Abraço, tamo junto!